Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos na quarta-feira, dia 26 de março, terceira semana da Quaresma. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, porque eu não vim abolir a lei e os profetas, mas vim dar-lhes pleno cumprimento. Em verdade eu vos digo, que antes que passe a terra e os céus, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo antes aconteça. Por isso eu vos digo, quem desobedecer a uma dessas leis, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será tido como o menor no reino dos céus. E quem praticar e viver estas leis, serão tidos como os maiores no reino dos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente aqui estamos nós diante do mistério da Palavra de Deus. E se tem um símbolo muito profundo e significativo do tempo quaresmal, é a Palavra de Deus. O encontro com a Palavra, o retorno à Palavra, para que a Palavra possa iluminar os nossos corações, avaliar as nossas vidas e assim produzir em mim e em você frutos de renovação espiritual. Porque o sentido de todo esse tempo chamado Quaresma, 40 dias, como um retiro espiritual, é de renovar em mim e em você a vida espiritual. Iniciado com a quarta-feira de cinzas, onde nos fora feito um convite, converta-se e creia no Evangelho, onde a Igreja nos oferece também os adubos necessários para ir fortalecendo a nossa fé, o jejum, a esmola, a oração. Agora, a liberdade e também a disciplina e a dedicação é que vai fazer com que eu e você levemos em consideração esta motivação de uma renovação espiritual. Por isso, a primeira leitura de hoje do livro do Deuteronômio, o autor sagrado vai recordando a aliança do Sinai, quando Moisés recebe do Senhor a lei para ensinar ao povo. E ele vai dizer que Deus promete que se o povo observa todas as leis, ele será o povo de Deus, e Deus será o seu Deus. Mas para isso, que isto aconteça, não basta só conhecer, é importante também praticar, conhecer e praticar. E aqui está um grande perigo para mim e um grande perigo para você também. Porque às vezes nós conhecemos a palavra, conhecemos a letra, conhecemos também o Espírito, mas não temos vigor espiritual para levar adiante. De modo que eu e você, então, experimentaremos essa dosagem de hipocrisia, essa dosagem de incoerência, onde nós sabemos, conhecemos o bem, sabemos o bem que temos que fazer e acabamos fazendo o mal que não queríamos fazer. Viveremos esse dilema interior de saber o que é certo, saber o que é correto e não ter força necessária para conduzir tudo isto. Mas a primeira leitura de hoje nos recorda esta aliança do Sinai, onde o povo se compromete em viver a palavra, praticar a letra, praticar a lei. Quando veio o cristianismo, então, alguns grupos pensavam que o Antigo Testamento era para ser abolido, porque Jesus havia abolido o Antigo Testamento, quer dizer, não queremos mais o Antigo Testamento, queremos tão só agora o Novo Testamento, que é o Testamento do amor, da misericórdia. Então o Antigo Testamento já não conta mais e não queremos. E muitos cristãos pensam assim, que Jesus veio para abolir o Antigo Testamento, acabar com os profetas e com a lei. E Jesus era acusado disso. Jesus foi acusado, sim, disso aí. Por isso, hoje, no Evangelho de Mateus, ele vai dizer aos seus discípulos: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, como muitos querem. Principalmente quando eu e você queremos edificar uma religião de conveniência pessoal, de gostos pessoais.
E assim, seletivamente, nós vamos dizendo: isto eu quero, isto eu não quero. Com isto eu concordo, com isso eu não concordo. Assim, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra já não é mais de Deus, a palavra é nossa. O Evangelho já não é mais de Jesus Cristo, mas o Evangelho é subjetivo. E essa fé não vai salvar a mim e não vai salvar a você, porque nós iremos construir uma religião de acordo com as nossas conveniências pessoais. E na igreja não tem esse negócio de eu concordo, eu não concordo, isso eu quero, isso eu não quero. A igreja tem outra afirmação: ou eu creio ou eu não creio. Então, para aqueles que acusavam Jesus e também para tirar esse erro do coração dos seus discípulos, ele vai dizer: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, porque eu não vim para abolir a lei e os profetas. O Antigo Testamento ainda para nós cristãos é importante e devemos observá-lo sim, dentro do discernimento do Espírito que nos ensinou Jesus. Um discernimento do Espírito não é achismo pessoal, não é personalismo, não é adaptar a palavra de acordo com as conveniências, não é isso. O discernimento é dom do Espírito, temperança, discernimento, algo que é muito necessário para todos nós, para conduzirmos a nossa vida segundo os planos do Senhor. Dois bicudos não se beijam, nem o rigorismo, nem o permissismo. E aqui estão as grandes tentações que nós passamos, de tentar fazer com que a palavra de Deus seja então subordinada às nossas decisões pessoais, às nossas questões pessoais. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus é oferecida a mim e a você, e Jesus diz: eu não vim abolir a lei e os profetas, eu vim para dar pleno cumprimento à lei. E todo aquele que desobedecer a estas leis, por menor que seja, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será tido como menor no reino dos céus. Mas aquele que obedece, aquele que pratica essa palavra, será tido como grande no reino dos céus. Porque a terra e os céus passarão, mas não passará a palavra que sai da minha boca. Por isso a palavra de Deus é um instrumento, um elemento muito importante para o crescimento espiritual de cada um dos cristãos. A palavra existe para exortar, para animar e também para corrigir. Por isso, hoje o grande convite para mim e para você é um retorno à palavra, mas como palavra de Deus, como palavra que é luz para os nossos passos, que é também consolo para as nossas almas, e principalmente que é uma esperança profunda de que nós estamos trilhando os caminhos de Jesus, porque quando os evangelhos nos falam, é o próprio Jesus que nos fala, é o próprio Jesus que nos comunica. Então, regressemos à palavra, tomemos a palavra como um alimento diário, porque o homem não vive somente de pão, mas também da palavra que sai da boca de Deus. E assim, nós vamos, pouco a pouco, progredindo na nossa fé. E no tempo oportuno, a palavra dará a mim e a você as condições necessárias para vivermos bem a nossa fé e também para respondermos às grandes demandas de nossa vida. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem, até amanhã se Deus quiser. Padre Pio, rogai por nós, paz e bem.